como é que foi que tu começou toda a parada e como é que foi o desenvolvimento de tu fazer as turnês pelo Brasil com as bandas gospel que tu tocou, quais foram as bandas, enfim, conta a tua trajetória dentro desse processo que tu participou de tocar pelo Brasil todo com essas bandas aí. Começa que eu sempre fui cristão, né, mas eu não era cristão evangélico, digamos assim, tá? Eu era católico, aquela coisa não praticante, né? E aí, cara, minha adolescência foi uma loucura, porque eu tive uma banda muito cedo, cara, com 13 anos de idade eu já montei uma bandinha que a gente tocava Red Hot, a gente gravou um CD autoral, eu tinha 14 anos de idade, então a gente tocou em praticamente todas as praias do Rio Grande do Sul. Cara, os pais levavam, faziam uma muvuca, então eu sempre, desde cedo, fui para palco, toquei no Ocidente, tinha que estar pai e mãe junto lá, porque nós era menor de idade, cara, mas eu sempre fui, sabe, fiquei fissuradão, assim, né? Só que nesse ambiente eu acabei, pô, entrando na onda. Pô, eu ensaiava no estúdio dos caras da Cachorro Grande, quando eles moravam, todo mundo lá perto como é que é? Sabe o bar, o Garagem Hermética? Sabe o Garagem Hermética? Então, eles moraram uma época ali, sabe? E aí tinha um estúdio, do lado do Garagem Hermética, aí tinha um estúdio, pá, então... E ali, mano, o pessoal, pô, né? Eu gurizinho e tal, queria estar no meio, eu chegava mais cedo no estúdio, pá. E vamos dar um 2 aí, eu digo, opa, tamo junto, eu sou músico, eu quero fazer tudo que os músicos fazem, né? Comecei a fumar uma coisinha ali, papapá, e aí com 18... né? Claro, sempre tocando, sempre fazendo umas paradas, tudo. Com 18 anos, cara, eu dei um primeiro teco, cheirei uma primeira carreira e aí descambou tudo, né? E aí comecei a cheirar, beber junto, fumar, enlouquecer, e aí a música ficou de lado, basicamente, assim, né? Foi uma fase bem complicada e tal. E comecei a vender meus equipamentos, né? Aí saí da garagem. Foi uma situação bem complicada. E, mano, eu quase me matei, na real, assim, sabe? Quase tive uma overdose e tal, foi bem sério, até que eu pedi, assim, pra ser internado. Cheguei para meus coroas, falei, não aguento mais fumar maconha, não consigo parar, cheirar cocaína, beber, cheirar loló, e uma loucuragem. Eu acho que eu pesava uns 40 quilos, mano, tava assim, ó, uma caveira, sabe? E tocava muito pouco, assim, aí tinha perdido as bandas tudo, já não tocava mais e tal, e acabou que eu não tinha grana para ser internado, assim, numa clínica boa. Ou era o bagulho na ruteira mesmo, do estado mesmo, ou ia ter que me virar, né? E aí, o que acontece? Minha irmã tava frequentando uma igreja e eu resolvi pedir não, vou ver qual é que é isso aí, né? Vou ver, porque eu sempre acreditei em Deus, em algo superior, algo, sabe, que rege tudo e tal, e isso sempre me deu um conforto, sabe, daqui a pouco as pessoas que a gente perde, a gente encontrar mais pra frente, sempre me ajudou muito, sabe? E aí resolvi ir nesse lugar, fui, cara, teve um lance, rolou uma parada muito sinistra, assim, muito louca, assim, porque, cara, eu entreguei mesmo a vida para Jesus, eu olhei, não, pai, eu quero parar com tudo isso, eu não consigo, me ajuda, pai, realmente eu tô aqui, eu sou uma merda de pessoa, tô deixando toda a minha família sofrer e preciso de ajuda. Mano, não é que o bagulho funcionou, mano, foi louco, assim, no dia seguinte eu não tinha nem vontade de fumar, de cheirar, de nada, coisa que era muito difícil, eu queria parar e não conseguia, sabe? O vício é um troço muito forte, principalmente de coisas como cocaína, como crack, eu fumava pitico, fumava toda a porra toda. E aí, cara, aquilo eu fiquei maravilhado, assim, né? Fiquei, pô, cara, então isso aqui é de verdade mesmo, sabe? Pô, tem um Jesus, um Deus mesmo que pode ajudar a gente, que se a gente pedir ajuda, ele pode auxiliar. Às vezes não da maneira que a gente espera, quer, na hora e tal, mas ajuda, sabe? Existe um amparo. Então, mano, comecei a frequentar a igreja e tal. Cara, a igreja tem um monte de falha, tem um monte de porcaria. Inclusive, hoje eu nem frequento mais. Eu tenho os meus hábitos cristãos, mas longe de prédios e instituições e coisas, né? Que pregam um monte de hipocrisia e ficam enchendo o saco, pedindo dinheiro, entendeu? Nem curto isso daí. Mas nessa época eu entrei para uma banda chamada Tanlan, que era que ficava no meio que um limbo, assim, tá? Eles chamavam de crossover. Era uma banda que é formada de cristãos, a gente tocava em bar, tocava no Opinião, tocava nos botecos, tudo, mas também tocava nos eventos da igreja, em alguns, né? Algumas igrejas que não eram preconceituosas com a gente. Porque as letras, se for pegar, falavam de experiências
com Deus, experiências de vida. Era tipo letra pensada, letra boa, letra bacana. Eu não falava de porcaria, não falava de besteira nem nada. Não tava a realidade, né? Isso, coisa né, pro cara pensar, pro cara evoluir, digamos assim. Essa era a ideia das letras e tal. Acho muito boa, a banda é boa pra caramba. Eu saí da banda, mas continuo fã da banda e tal, entendeu? E aí, nisso, o guitarrista que tava lá saiu fora porque a banda, os caras já eram mais velhos, o cara com filho e tal, e a banda meio que só tocava por aqui e tal, era uma coisa meio... Né? Quando eu entrei na banda, eu era guri, eu tinha 23 anos, eu tava assim naquela ânsia de, sabe, de voltar para os palcos, de tocar e tal, e o meu primeiro show, se eu não me engano, foi em Camaquã, num evento, assim, e eu, cara, pulei que nem um maluco, assim, depois, bota os vídeos ali, eu no palco eu gosto de tocar o terror, mano, sabe, eu gosto de enlouquecer e pular e me jogar no chão, fazer o escambau todo. Entendeu? E aí os caras curtiram, não, opa, aí nós fomos chamados para tocar na Festa Nacional da Música. Aí a partir dali, mano, a banda com uma outra postura de palco, porque aí eu fazendo isso, os caras também já, opa, vamos ter uma atitude mais rock and roll. Os caras tocavam meio paradão, assim, é um som porradão, meio Foo Fighters, mas os caras tocavam meio parado, assim. Então a gente começou a fazer um lance diferente. E, mano, e aí o pessoal da Sony Music Gospel gostou do lance e falou, não, vamos contratar esses caras. Então a gente começou a fazer show no Brasil todo, né, São Paulo, Rio, Nordeste, tudo. E aí teve um show no CIE aqui em Porto Alegre, aquele, não sei se vocês conhecem aquele teatro que tem aqui. Mano, a gente lotou Sim. o CIE, cara. Lotou, assim, ó, show lindo, mano, lotadaço, assim, sabe? E aí teve uma videochamada com o presidente da Sony Music e tal, aí o cara falando sobre a contratação e tal, foi um momento muito legal, assim, foi muito bacana. Aí logo em seguida rolou o endorser da Gibson, né, pela Royal Music, que é a importadora da Gibson no Brasil. E aí comecei, abri o canal no YouTube e tal, começou, aí eu tenho várias marcas, inclusive a gente deu uma paradinha aqui, eu fui lá embaixo buscar um pedal da DMT, que é uma empresa também que fabrica pedais, o cara me mandou, então meio que a galera começou a curtir os meus vídeos por causa dessas indicações, por conta da minha experiência, né, de tocar no Brasil todo, enfim, né, basicamente é essa a minha jornada, assim, até chegar hoje, né, em montar presets, ter o canal no YouTube e tal, e trabalhando no meu projeto autoral e tal, com outro brother meu que é o Glauber e tal, que a gente não sabe ainda para quando vai lançar, porque com a pandemia ficou tudo meio, né, essa coisa que a gente sabe aí, né? Sim, sim. Mas uma puta história de vida, na real, né, mano? Tipo, tu teve pelo que eu entendi, tu era muito promissor quando criança e, tipo, a droga te tocou lá embaixo, mas, de qualquer forma, a tua vontade de querer melhorar te tocou lá pra cima. Largou ela, começou a tocar, ficou gigante na música. Mesmo depois de tudo isso, cresceu muito no gospel. Porra, uma puta história, na real, né? Tipo, uma superação fodida. Tipo, parabéns, muito massa. Muito massa mesmo. Não foi fácil, assim, não foi fácil, mas cara, eu tenho orgulho da minha história, graças a Deus, deu tudo certo no final, pelo menos. Hoje tenho uma família linda, tenho minha mulher, minha filha, Maria, meu Deus, a maior bênção da minha vida, tá ligado? E, então, hoje eu trabalho pra isso, sabe? Com certeza, sempre alcançar meu sonho, né? Sim. Mas para ter minha família perto de mim, junto comigo, e sempre bem, com saúde. Que irado, meu. Show de bola.